Há muito venho observando que o verdadeiro sucesso, aquele que permanece, raramente chega com alarde. Ele não faz barulho, não se anuncia com fanfarras, tampouco se oferece de bandeja. Pelo contrário, costuma se esconder. Esconde-se atrás de obstáculos que exigem fibra, atrás de dificuldades que testam a alma e, sobretudo, atrás do tipo de desafio que derrota os fracos de espírito. E, no entanto, para aqueles que persistem, para os que têm coragem de caminhar direto para o fogo do desconforto, o sucesso se revela. Não como um presente, mas como uma recompensa, forjada na fornalha da superação. Imagine um ferreiro em sua oficina. Diante dele, um pedaço bruto de ferro sem forma, sem utilidade. Mas ao colocá-lo sobre a bigorna e golpear com firmeza e ritmo, algo começa a acontecer. O metal resiste, range, protesta. E ainda assim, golpe após golpe, ele vai sendo moldado. Ganha forma, torna-se mais forte, mais afiado, mais preciso, transforma-se em espada. Assim também é o espírito humano. Cada dificuldade enfrentada, cada queda que desafia sua força interior, é um martelo que esculpe sua essência. Esse processo, longe de ser punição, é preparação. A vida não testa os fracos para destruí-los. Ela desafia os dignos para torná-los inquebrantáveis. Agora, se você me ouve e sente que este caminho é o seu, quero lhe propor algo. Siga conosco. Toda semana traremos reflexões que moldam não apenas o pensamento, mas o caráter. Inscreva-se no canal e permita-se esse processo de lapidação consciente. Afinal, o conteúdo certo, na hora certa, pode ser o martelo que desperta sua grandeza. Cada desafio vencido se transforma em camada extra de fortaleza. Cada obstáculo superado aprofunda os sulcos da resiliência em sua mente. E nesse processo, você descobre forças que sequer sabia que possuía. Evitar o desconforto é adiar seu próprio crescimento. Fugir da dor é negar as lições que só a adversidade pode ensinar. A disciplina de continuar mesmo quando tudo desmorona. A coragem de se manter firme quando o medo sussurra recuo. E a sabedoria de resistir quando tudo parece perdido. Portanto, não deseje uma vida fácil. Deseje a força para enfrentar a vida difícil. O verdadeiro sucesso jamais se encontra na zona de conforto. Ela pode ser aconchegante, mas é efêmera. Já o crescimento é eterno, e ele habita exatamente onde o conforto morre, na borda do medo, no centro da luta, no calor da falha e da determinação. Escolha seus desafios de forma consciente. Abrace tarefas difíceis não porque sejam glamorosas, mas porque são essenciais. A cada provação vencida, você não está apenas resolvendo um problema, está construindo o tipo de caráter capaz de sustentar o sucesso quando ele finalmente chegar. O caminho que conduz aos seus sonhos jamais será pavimentado com facilidade. Ele será repleto de curvas, de reveses, de portas fechadas e de vozes que zombam do seu esforço. Mas não se engane, esses não são sinais de fracasso, são marcas de progresso. Cada batalha deixa uma cicatriz que vira armadura. Cada embate vencido é um parágrafo a mais no capítulo da sua vitória final. Portanto, digo com firmeza, não fuja do desconforto. Corra em sua direção. Convide-o a entrar, pois é exatamente ali, nas dores que ele carrega, que se encontram os tijolos brutos da sua futura grandeza. E se o sucesso se esconde por trás das dificuldades, então a disciplina é a chave que destranca a porta. É ela que constrói a ponte entre o sonho e a realização. Sem disciplina, todo desejo vira fantasia. Com ela, até os objetivos mais inatingíveis se tornam viáveis. Lembre-se de Jim Thorpe. Seu nome permanece gravado na história não por acaso, mas por compromisso inabalável. Suas conquistas lendárias não vieram do talento isolado, mas da prática incessante, dos sacrifícios diários, das manhãs em que ele se levantava antes do mundo acordar, enquanto outros ainda dormiam em paz.
Foi a disciplina que o fez transcender o rótulo de atleta e torná-lo um ícone eterno. A disciplina exige entrega. Ela não é gentil, é severa, exigente, desconfortável. Ela pede que você trabalhe quando os outros descansam, que diga não às distrações sedutoras, que silencie os apelos das recompensas fáceis e que aprenda a arte do foco. Mas posso lhe garantir uma coisa: o desconforto é passageiro. As recompensas, porém, são eternas. Os que possuem disciplina carregam um poder silencioso. Ela afia sua capacidade, fortalece sua determinação, transforma dúvida em decisão e transforma o ordinário em excelência. A confiança verdadeira não se encontra, se constrói. E se ergue, tijolo por tijolo, com atos disciplinados repetidos dia após dia, até que se torna parte de você, sua armadura invisível contra o caos e a distração. Os maiores realizadores da história, Carnegie, Ford, Edison, não atribuíram suas vitórias à sorte ou a conexões. Todos eles apontaram a disciplina como sua arma secreta. Era ela que os guiava na incerteza, que os impulsionava quando a energia faltava, que os mantinha em movimento quando tantos já haviam desistido. E mais, era a disciplina que lhes permitia reconhecer a oportunidade e agarrá-la com firmeza quando ela finalmente surgia. Por isso, abrace a disciplina, não como uma punição, mas como um caminho. Permita que ela governe suas escolhas, que administre seu tempo, que molde seus hábitos. Quando o esforço se torna constante, o sucesso deixa de ser uma questão de sorte, passa a ser uma questão de tempo. Seus sonhos, sem disciplina, são como castelos construídos no ar, belos, mas passageiros. Mas quando esses mesmos sonhos são perseguidos com esforço diário, sustentados pela força da disciplina, então eles criam raízes no mundo real e florescem. Acorde cedo, trabalhe com intensidade, aperfeiçoe seu foco, diga não ao que não te serve. E ao fazer isso, você deixará de apenas correr atrás dos seus sonhos. Você passará a alcançá-los. A disciplina não é uma carga, é uma dádiva disfarçada. E quando você a abraça completamente, o impossível se torna inevitável. Há uma força silenciosa que aprisiona mais sonhos do que o fracasso jamais poderia aprisionar. Essa força não se manifesta pela falta de habilidade, tampouco pela ausência de oportunidade. Ela age nas sombras. O nome dela é medo. Mas ouça com atenção. O medo começa a perder o controle no exato instante em que você escolhe enfrentá-lo. Quanto mais tempo você espera, mais ele cresce. Porém, quando você se coloca frente a frente com aquilo que o assusta, a sombra que parecia intransponível encolhe, e nesse momento você recupera o poder que sempre foi seu. Jesse Owens não apenas competiu nas Olimpíadas, ele desafiou o peso esmagador do preconceito racial, da tensão política e da pressão absurda que carregava sobre os ombros. Sua luta não foi apenas contra outros corredores. Foi contra o medo de ser silenciado, diminuído, ignorado, tudo isso por ser um homem negro em solo nazista. E ainda assim, ele não recuou. Com passos firmes e alma decidida, ele correu. E ao correr, atravessou o medo direto para dentro da história. Essa é a lição. Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar dele. E você, assim como Owens, carrega em si essa força. Só que ela não será revelada enquanto você estiver confortável. Ela só se manifesta quando você encara aquilo que te apavora. O medo se alimenta da evitação. Ele cresce no silêncio das decisões adiadas. Mas quando você dá um passo à frente, mesmo tremendo, mesmo inseguro, você corta a corrente que o alimenta. A cada medo vencido, sua confiança cresce. Você acumula provas reais, pessoais, de que é mais forte do que qualquer ilusão que o aprisionava. Cada pequeno ato de coragem
é como um tijolo assentado na fundação de uma crença inabalável em si mesmo. A cada medo enfrentado, você reconquista uma parte de si que havia sido deixada para trás. Os maiores presentes da vida não estão nos caminhos mais fáceis. Eles estão trancados atrás de portas que o medo mantém fechadas. Mas aqui está o segredo. Essa chave, feita de coragem, derrete quando você age. É a ousadia que dissolve o medo. Do outro lado da ansiedade, do outro lado da resistência, não está o perigo. Está a descoberta. Descoberta das suas habilidades ocultas, de uma coragem que você sequer imaginava possuir, de uma vida vivida em seus próprios termos e não moldada pelas dúvidas alheias. Quando o medo surgir, escolha decidir, escolha agir, escolha você. Escolha a versão mais autêntica e destemida de si mesmo, em vez da que se encolhe para caber no espaço estreito da segurança. Você não nasceu para viver pequeno. Você nasceu para crescer, liderar, criar, inspirar. Dominar o medo é dominar a vida. E você não precisa esperar que ele desapareça para começar a agir. O medo não desaparece. O que desaparece é o poder que ele tem sobre você quando você age apesar dele. Domar o medo não é um evento único. É uma prática diária. É um compromisso com o movimento, mesmo diante da incerteza. E com cada ato corajoso, você acessa um novo patamar de potencial, de realização, de vida. Portanto, enfrente seus medos, não porque seja fácil, mas porque é necessário. Dê o primeiro passo, depois outro, e observe como sua realidade começa a se transformar diante dos seus próprios olhos. A pessoa que você deseja ser está do outro lado. Sua grandeza não está além do medo, ela está através dele. A conquista não nasce de desejos vagos, ela é forjada no fogo do compromisso inabalável. É o compromisso, firme, inegociável, que o impulsiona quando a inspiração falha, quando a motivação oscila e quando o caminho se torna íngreme. Sem compromisso, até o sonho mais grandioso permanece como um pensamento sem raiz. Com ele, até o impossível começa a ceder. Veja George Washington Carver. Ele não apenas contribuiu com a agricultura, ele a revolucionou. E suas descobertas não foram obras do acaso, mas frutos de uma entrega diária, disciplinada e incansável. Dia após dia, ano após ano, ele manteve-se firme no propósito, mesmo com escassos recursos e enfrentando resistência constante. Ele não recuou quando as coisas ficaram difíceis. Prosseguiu, porque seu compromisso era mais forte que qualquer obstáculo. Então pergunto, com o que você está comprometido? Não com o que você se interessa, não com o que experimenta casualmente, mas com o que você está verdadeira e profundamente comprometido. Quando você escolhe um objetivo e se vincula a ele com firmeza, o universo responde. Sonhos bem definidos, alimentados por uma determinação inabalável, tornam-se forças imparáveis. O compromisso nasce da clareza. É preciso saber o que você quer. Sonhos vagos não bastam. Você precisa enxergar o seu objetivo com nitidez, até que ele fique gravado em sua mente. E quando a clareza encontra a persistência, você se transforma em uma força da natureza. Dificuldades surgirão, isso é certo, mas o comprometido não vacila. Ele não considera desistir, ele continua. Ele se adapta, ele resiste, ele levanta. Pois o compromisso não se mede pela facilidade do início, mas pela constância durante a tempestade. O compromisso ancora seus sonhos, dá direção às suas ações e confere peso às suas intenções. Ele permite que você suporte as quedas, mantenha o ritmo e silencie a voz que implora para você parar. A cada dia de esforço focado, sua visão se aproxima da realidade. Não de uma vez, mas pouco a pouco, momento a momento. Compromisso é a força silenciosa por trás de toda grande realização.
Ele separa os que desejam dos que agem. É o que mantém você no caminho, muito depois que os outros pararam. Quando seus hábitos diários se alinham com sua visão de longo prazo, você ganha uma atração que nenhuma força externa consegue deter. Sucesso não exige perfeição, mas exige consistência. Quando seus sonhos estão atrelados a um compromisso sólido, eles ganham corpo, substância e direção. Sim, você irá tropeçar, mas não irá parar, porque o compromisso o puxa para frente quando a força de vontade fraqueja. Portanto, faça a escolha. Defina seu propósito, amarre-o ao seu coração e comprometa-se, não por um dia ou uma semana, mas até que o trabalho esteja feito, até que o sonho seja real. Quando você age com compromisso, não está apenas correndo atrás do sucesso, você está selando o destino dele. Todo grande feito começa com uma verdade simples, porém profunda. Você precisa acreditar em si mesmo antes que o mundo o faça. A crença em si é a centelha que inicia qualquer jornada. É a força invisível por trás de cada escolha ousada, de cada passo rumo ao desconhecido, de cada tentativa diante da incerteza. Sem essa fé interior, até os menores obstáculos se tornam montanhas. Mas com ela, até os maiores desafios parecem possíveis de superar. Pense nos irmãos Wright, 2 homens sem formação formal em engenharia, sem apoio institucional, sem um manual sobre como voar. Tudo o que tinham era uma crença inabalável de que o ser humano poderia voar. Foram ridicularizados, ignorados e desacreditados, mas continuaram, persistiram, voaram. Transformaram o que o mundo chamava de loucura em milagre. A dúvida é o grande paralisador. Ela sussurra sobre fracassos, alerta sobre riscos, incentiva o recuo. Mas a crença real, profunda, capacita. Ela impulsiona o movimento, desperta a ação, gera momentum. Quando você confia em si mesmo, começa a moldar sua realidade ao invés de apenas reagir a ela. A sua mentalidade é a arquiteta da sua existência. Acreditar que você pode é o que desperta possibilidades. Acreditar que é digno atrai oportunidades. O sucesso não é um privilégio dos mais talentosos. Ele pertence àqueles que acreditam que podem alcançá-lo e agem conforme essa convicção. Cada queda, cada erro, cada aparente fracasso que você enfrenta não testa sua capacidade, testa sua crença. Vai encolher ou vai se erguer? Ter fé em si mesmo não é arrogância. É reconhecer, com humildade e convicção, que você é capaz, que tem os recursos dentro de si e que, mesmo em meio à incerteza, pode continuar avançando. Significa seguir adiante mesmo quando o caminho está escuro. Significa agir mesmo quando os outros duvidam, porque você sabe, você sente, você acredita. Essa confiança autêntica não repele, atrai. Atrai pessoas, ideias, projetos, sincronicidades. Mas essa crença deve ser alimentada, fortalecida diariamente. Reforce-a ao lembrar suas vitórias, mesmo as pequenas. Relembre os momentos em que superou algo que parecia impossível. Cerque-se de quem levanta, não de quem afunda. Você já possui as habilidades, já tem a inteligência, já tem a coragem. O que talvez falte não é conteúdo, é acesso a tudo isso. E esse acesso se dá pela crença. Quando você começa a se ver como capaz, seu mundo muda. Acredite com constância, com força, com intensidade. Acredite mesmo quando ninguém mais acredita. Acredite mesmo quando os resultados ainda não chegaram. Porque o que você procura não está fora, está aí dentro. A sua fé é sua fundação. E sobre ela constrói-se o impossível. Mas para manter essa chama acesa, existe uma força ainda mais decisiva: a consistência. Grandes legados não são criados em um único ato. Eles são construídos, passo a passo, pela repetição silenciosa, disciplinada e inabalável. Se você deseja evoluir, liderar,
dominar seu ofício e alcançar o sucesso verdadeiro, compreenda este princípio. Esforço constante gera maestria. Veja Babe Ruth. Ele não se tornou lenda por acaso. Foi o resultado de incontáveis repetições. Braços doloridos, rebatidas erradas, manhãs solitárias. Sua grandeza não veio de um único home run, mas de milhares de tentativas. Foi a consistência e não a sorte que gravou seu nome na eternidade. O sucesso não é acidental. Ele é o produto de uma prática intencional e persistente. Quando você aparece todos os dias, quando entrega esforço com regularidade, não está apenas trabalhando, está se transformando. O erro de muitos é buscar intensidade, explosões de esforço esporádico. Mas seu futuro não será moldado por corridas intensas e curtas. Será moldado por sua disposição de caminhar firme todos os dias. A consistência constrói o que a intensidade não consegue. Hábitos, caráter, resultados. A excelência não nasce de um momento de brilho. Ela é forjada em anos de lapidação. Como o escultor que remove lascas de pedra com paciência e propósito, você também deve aparecer. Todos os dias, com intenção, com esforço. É no aparecer diário que você descobre sua resiliência. É no esforço contínuo que a disciplina se enraiza. Com o tempo, esses hábitos moldam quem você se torna. Jamais subestime o poder dos rituais diários. Eles são a base de tudo que perdura. Quando você organiza sua rotina em torno de seu propósito, a maestria deixa de ser sonho e vira destino. A consistência não apenas treina suas mãos, ela afia sua mente, fortalece sua decisão e te prepara para agarrar a oportunidade quando ela aparecer. Cada passo adiante não traz apenas progresso, ele traz clareza, força, refinamento. O caminho não se ilumina quando você espera respostas. Ele se revela quando você avança com fé e persistência. E se você chegou até aqui, está mais do que pronto para dar esse passo. Permita-me lembrar, se esse conteúdo ressoou com sua jornada, continue com a gente. É aqui, nesse tipo de conversa, que se planta a semente da transformação. Inscreva-se no canal. A próxima grande virada da sua vida pode começar exatamente por aqui. Abrace a consistência. Deixe que ela se torne parte de você. Não busque atalhos, eles roubam sua força. Escolha o caminho longo, a estrada pavimentada por esforço diário, por decisão silenciosa, por intenção. Porque é na repetição consciente que o extraordinário nasce. No fim, é a consistência que constrói legados. Ela transforma ações comuns em feitos memoráveis. Ela molda futuros, ela ergue vidas. E quando você caminha com consistência, quando você se entrega de corpo e alma todos os dias, o sucesso deixa de ser uma possibilidade. Ele se torna uma consequência.